Muito legal. Mas você começou a viajar depois que você se formou em História? Ou foi já Não, antes? eu me formei em História antes. Eu fiz História por hobby, então eu nunca exercia a profissão nem nada. Eu fiz porque eu gosto de História. E eu não sei porque que eu resolvi fazer uma faculdade só porque eu gosto. Eu poderia simplesmente ficar lendo e tal, que dava na mesma, né? Mas eu quis fazer e eu terminei a faculdade... Eu terminei o curso mesmo, foi em 2012, alguma coisa assim. E aí eu só fui pegar o diploma muitos anos depois porque eu queria fazer o estágio de verdade. Eu não queria só pegar a assinatura. Então eu fiquei 6 meses numa escola pública fazendo estágio para poder ver na real como é que é. Como professor? E como professor. Eu acabei ajudando bem mais na secretaria, na coordenação, do que dando aula. Mas eu dei aula de tudo, porque faltava professor de todos os dias monte, e daí eu tinha que dar aula de tudo que aparecia. Né? Ensino fundamental? Foi ensino fundamental. E como que era ser professor de ensino fundamental? Assim, lógico que foi um período muito curto para eu fazer qualquer avaliação, mas a minha experiência, eu quis uma escola pública até para poder ter um pouco dessa vivência, né? Eu, assim, fiquei muito triste com o que chega para os alunos e... Bom, para ser honesto, para mim, assim, parece que está todo mundo fingindo. Então, a sensação que eu tenho é que os alunos fingem que estão para lá para estudar, que os pais estão fingindo que estão educando os filhos, e os professores, pelo amor de Deus, não estou generalizando, porque não são todos, lá tinham ótimos professores, mas parece que também estão lá para fingir que estão dando aula. Para bater cartão. Então, nessa... Falta uma estrutura generalizada, né? Era municipal? Era estadual? Estadual. Era então quinta série, né? De quinta a oitava série, é isso? De quinta a oitava série. Eu dei aula no ensino fundamental até a quarta. Educação infantil e ensino fundamental. E eu falava muito isso, falta uma estrutura, né? Os professores não têm estrutura, todas as soluções vêm na base da canetada. Então, eu trabalho... Na época que eu dei aula, tinha o lance da inclusão, que era uma discussão eterna, porque, assim, a inclusão, ela é excludente para a escola, para a turma. Então, você não prepara o professor. Então, assim, você só está, politicamente falando, ficando bonito na fita. Mas, na verdade, você não preparou o professor para incluir. Ele não está incluindo. Ele está, assim... É o que você falou, é um fingimento, assim. Porque se o professor não procura por conta própria fazer um curso, buscar aprender Libras, buscar por conta própria, ele não tem. Dificilmente tem esse acesso. Mas de alunos especiais, né? Então eu já vi, assim, na educação infantil, eu já vi amiga minha que recebeu uma criança autista, né? Eu não sei se tem algum termo específico para isso, se tiver, me perdoem, eu, enfim, desconheço. Não, mas é que eu não sei se tem algo portador, eu não sei se tem alguma coisa assim, mas enfim, eu tô falando aqui inocentemente, pelo amor de Deus. Mas que ela tinha muita dificuldade porque ela precisava ficar, eram crianças pequenas, assim, de 3, 4 anos. Então, ela precisava ficar com ele o tempo todo no colo. E aí, assim, ela tá incluindo esse ou tá excluindo os outros 29? Minha mãe, ela trabalha como auxiliar de vida escolar numa escola da prefeitura e ela faz justamente esse trabalho. Ela cuida das crianças com necessidades especiais. Então, a professora continua dando aula e a minha mãe dá uma atenção maior para ajudar aquele aluno a realizar as atividades, a se enturmar com os outros colegas numa escola da prefeitura. Eu acho... Aluno de, assim, de 2, 3 anos, 4 anos. Falando brevemente, assim, como pedagoga, porque me formei nisso, mas eu sempre acreditei que tinha que ter a inclusão social, a inclusão da convivência, mas não a inclusão da educação, porque essas crianças precisam de um lugar específico que atenda a elas na questão educacional. Então, assim, essas crianças frequentarem a escola sem uma obrigação, por exemplo, ir 2 vezes por semana, participar da aula de educação física, ir 2 vezes por semana e participar da aula de artes. Sim. Beleza. Agora porque acontece um jogo duplo aí que nem essa criança consegue acompanhar, e se a professora é complacente com o não envolvimento dessa criança, que ela tem que ser porque ela não consegue acompanhar, ao mesmo tempo os outros fazem, por que ele... então também não vou fazer. Ele não faz isso, passa de ano. Entendi. A criança não entende muito bem por que a professora não briga com ele porque ele não fez a tarefa. Então. Né? Pode falar.